Você já tentou abrir um frasco de vidro e sentiu que seus braços não tinham mais aquela força de antes? Talvez ao estender uma toalha de banho, percebeu que a firmeza já não era a mesma. Isso pode parecer algo simples, até corriqueiro, mas quando os braços começam a perder força, é como se o corpo estivesse sussurrando um pedido de atenção. Muitas vezes, esse sussurro é ignorado porque acreditamos que sentir fraqueza é apenas parte do envelhecimento, algo que temos que aceitar. Mas aceitar não é o mesmo que desistir. A perda de força nos braços não afeta apenas os movimentos. Ela impacta a maneira como você se sente ao realizar coisas que antes pareciam tão naturais. Alcançar uma prateleira, puxar uma cadeira, dar um abraço firme em alguém querido. E o mais preocupante é que tudo isso começa de forma silenciosa, devagar, até o dia em que um gesto simples se transforma em esforço ou, pior, em dor. Quando isso acontece, muitos pensam, é a idade, e deixam para depois. Mas esse depois pode custar caro, porque quando esperamos demais, o corpo responde com mais limitação, mais insegurança, mais medo de cair, de depender dos outros. A boa notícia é que existe um caminho seguro e delicado para retomar essa força. Um caminho que respeita seu ritmo, suas dores, suas histórias. Hoje, eu vou te mostrar 3 movimentos simples que você pode fazer aí mesmo, no seu espaço, sem precisar de academia, de aparelhos caros, nem de pressa. Movimentos suaves, mas poderosos, que ativam seus braços, despertam sua energia e reacendem aquela confiança que, por algum motivo, ficou adormecida. E tudo isso com cuidado, com acolhimento e com a ajuda de Deus, que caminha conosco em cada gesto de amor próprio. Este vídeo não é só sobre exercícios. É sobre recuperar a presença no próprio corpo. É sobre voltar a sentir que você tem força, não só nos braços, mas também na alma. Vamos fazer isso juntas, passo a passo, com calma, com fé e constância. Porque você merece viver seus dias com liberdade, com firmeza e com a leveza de quem sabe que ainda há muito que viver. Vamos começar. Imagine que você acabou de lavar o rosto. Como sempre, pegue a toalha para torcer. Só que, desta vez, seus braços hesitam. Você sente uma leve falta de firmeza, talvez até uma pequena dor ou tremor que não estavam ali antes. Esse gesto tão simples, enrolar e torcer uma toalha, pode revelar muito sobre a força que você já teve e a que talvez estejas perdendo aos poucos. Talvez você precise fazer mais força do que antes, ou perceba que os ombros sobem como se quisessem ajudar, ou que o pescoço começa a se contrair. Esses são sinais silenciosos, que quase sempre passam despercebidos. São as pequenas compensações do corpo tentando manter o controle quando os braços já não respondem com a mesma confiança. Mas o que realmente revela a perda de força é o tempo que você leva para completar esse movimento. Se antes era automático, agora talvez precise parar, respirar fundo, mudar a posição das mãos. Tudo isso indica que sua musculatura está pedindo socorro e, o mais importante, está pedindo movimento, não descanso. Não se trata de sentir dor intensa, nem de fazer grandes esforços. Se ao torcer uma toalha você nota que os braços tremem, cansam ou demoram para obedecer, isso é um aviso. E quanto mais cedo você escuta esse aviso, mais cedo pode recuperar o controle, a firmeza e a autonomia que seu corpo ainda pode oferecer. Você não precisa se sentir envergonhada por isso. Muitas pessoas aos 60, 70, até 80 anos estão redescobrindo sua força com gestos pequenos como esse. E o mais bonito é que, mesmo com dor, com prótese ou com limitações, ainda há caminhos seguros e gentis para fortalecer os braços, e com eles, sua liberdade. Porque, no fundo, cada movimento é uma forma de dizer, eu ainda estou aqui, e quero viver com firmeza. Há uma armadilha silenciosa que muitos caem sem perceber. Ela não grita, não avisa, não aparece de uma vez. Ela vai embora aos poucos, em silêncio, como quem não quer ser notada. É assim que a força dos braços começa a desaparecer. Primeiro você sente um leve cansaço ao levantar uma sacola. Depois, percebe que prefere usar as 2 mãos para segurar algo que antes fazia com uma só. Até que um dia, para abrir a porta do carro ou carregar uma panela, você precisa pedir ajuda. O que torna essa perda tão traiçoeira é justamente o tempo que ela leva. Como o corpo se adapta, você nem percebe. Acredita que ainda consigo carregar as compras. Ainda dou conta de limpar a mesa. Mas será que está mesmo fazendo com firmeza, ou apenas está se esforçando demais para manter algo que já não está natural? É aqui que mora o perigo. Porque essa falsa sensação de normalidade esconde o avanço lento de uma condição chamada sarcopenia, que é quando os músculos perdem volume, força e resposta. E sim, ela começa nos braços, nas mãos, nos gestos cotidianos que a gente repete sem pensar. A toalha que pesa mais do que antes.
a escova de cabelo que escorrega da mão, o pote que custa abrir. Tudo isso são sinais que merecem cuidado, não medo. Mas não é preciso pânico. A boa notícia é que esse processo não é definitivo. O corpo tem memória. E mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos, ele ainda responde ao estímulo certo. Com movimento suave, regular e adaptado, é possível não só estancar essa perda, mas recuperar parte da força que parecia ter ido embora para sempre. Não se trata de levantar peso ou se exigir demais. Trata-se de acordar os músculos com gestos simples, de mostrar ao corpo que ele ainda é útil, necessário, presente. Porque mesmo que a força tenha começado a ir embora em silêncio, ela pode voltar com constância, amor e cuidado. Basta lembrar, cada esforço que você faz hoje é uma semente que amanhã se transforma em segurança. E segurança é sinônimo de liberdade. Vamos imaginar que você está diante de uma parede, calma, estável, silenciosa. Essa parede pode se tornar, agora, sua companheira de fortalecimento. É com ela que você vai reencontrar o empurrar firme, seguro, suave, aquele que talvez tenha se perdido com o tempo, mas se pode voltar, passo a passo, sem pressa. Este gesto se chama pressão de parede. E apesar do nome, ele é delicado, fluido, adaptado. Ideal para quem sente dor nos ombros, já teve alguma cirurgia ou simplesmente tem medo de forçar demais. Aqui, você decide o ritmo. Você escolhe o quanto avançar, porque a parede está ali para apoiar, não para desafiar. Comece com os pés firmes no chão. Eles devem estar um pouco afastados, alinhados com os ombros. As mãos tocam a parede na altura do peito. Respire fundo. Agora, empurre lentamente a parede, como se quisesse afastá-la com cuidado. Sinta os braços se estendendo. Depois, volte devagar à posição inicial, como se estivesse trazendo o corpo de volta para si. Esse é o caminho. Ida e volta, com presença, com intenção. Se você sente que está muito fácil, pode afastar um pouco mais os pés da parede. Isso vai aumentar suavemente o esforço dos braços, sem exigir demais. Se está difícil, chegue mais perto. E se cansar, pare, respire. Retome quando sentir que pode continuar. Entre 8 e 10 repetições já são um ótimo começo. Mas mesmo que só consiga 3 hoje, isso já é conquista. Lembre-se, o importante não é fazer muito, é fazer com cuidado e constância. Muitos cometem o erro de prender a respiração ou arquear demais as costas. Não precisa. Basta empurrar com calma, mantendo o peito levemente aberto e os ombros relaxados. Como se estivesse dizendo ao corpo, eu ainda estou aqui, e quero me sentir firme outra vez. Esse simples empurrar acorda os músculos do peitoral, dos ombros, do braço. Mas mais do que isso, ele acorda sua intenção. Porque empurrar é um símbolo de vida. É o gesto de quem quer avançar, de quem escolhe não ficar parado. E você, mesmo com dor, mesmo com cansaço, ainda pode empurrar o que for preciso, com amor, com coragem, com a bênção de um novo começo. Às vezes, o que parece pequeno aos olhos do mundo, tem um valor imenso para quem vive o dia a dia com limitações. Um simples pano de chão pode se transformar em uma poderosa ferramenta de fortalecimento, de reencontro com o próprio corpo. Não é preciso peso, nem aparelhos sofisticados. É preciso presença e intenção. Este movimento parte daquilo que é cotidiano. Muitas vezes, você já fez esse gesto sem nem perceber. Puxar, arrastar, limpar, organizar. Agora, vamos transformar esse gesto em um ritual de cuidado. Um exercício que trabalha os bíceps, os ombros, a coordenação, mas também a memória afetiva dos seus braços. Porque cada vez que você move esse pano, está ativando mais do que músculos. Está despertando sua autonomia. Sente-se com os pés bem apoiados no chão. A coluna é ereta, mas confortável. Coloque o pano sobre uma mesa ou superfície lisa. Com as 2 mãos, segure as pontas e comece a puxar suavemente em direção ao seu corpo, dobrando os cotovelos devagar, como se estivesse trazendo o pano para si. Depois, estenda novamente, como se o pano fosse uma extensão do seu cuidado. Repita esse gesto entre 8 e 12 vezes, respeitando sempre seus limites. Se cansar, pare, respire, retome no seu tempo. É um movimento sutil, mas eficaz. Ele estimula a musculatura dos braços e melhora o controle motor, principalmente para quem sente dificuldade em movimentos de precisão. Mas mais do que isso, ele reconecta você com gestos que fazem parte da sua história. Cuidar da casa, preparar um ambiente, arrumar uma mesa, são tarefas que exigem força e sensibilidade. E agora, elas se transformam também em caminhos de recuperação. Talvez no início você sinta um leve desconforto ou tremor. Não há problema nisso.
Significa apenas que os músculos estão sendo lembrados do que são capazes. E eles vão responder. Lentamente, com constância, com fé. Porque o corpo escuta quando é tratado com gentileza. E cada puxar do pano é uma maneira de dizer a si mesma: estou cuidando de mim com aquilo que tenho. Este é o poder da simplicidade. Fazer com o que está ao seu alcance. Com um pano, com um gesto, com amor. Porque, muitas vezes, é no simples que mora a força mais verdadeira. E você ainda pode reencontrá-la, um movimento de cada vez. Nem todo gesto precisa ser grandioso para ser poderoso. Às vezes, uma garrafinha com água na mão pode se tornar o centro de um momento sagrado. Sagrado porque você está ali, presente, conectada consigo mesma. Sagrado porque você está escolhendo cuidar do seu corpo com gentileza. E isso é algo que merece respeito. Este movimento é um convite à presença. Ele trabalha os ombros, a respiração, a atenção plena. Mas, mais do que isso, ele resgata a sensação de controle sobre algo tão simples quanto levantar o braço com firmeza. Para muitas pessoas que passaram por dor, prótese ou cirurgia, esse gesto se torna difícil, até assustador. Por isso, aqui o foco não é levantar rápido. O foco é sentir o caminho. Sente-se com os pés bem firmes no chão. Segura uma garrafa pequena com água. Pode ser de 300 ou 500 mililitros. O importante não é o peso, é a intenção. Com o braço relaxado ao lado do corpo, inspire lentamente. E, ao expirar, comece a levar o braço à frente, como se estivesse oferecendo a garrafa ao céu ou ao próprio coração. Pare na altura do ombro. Mantenha por um instante. Depois, volte com calma, como se o tempo desacelerasse só para aquele gesto acontecer com consciência. Faça esse movimento de 6 a 8 vezes com cada braço. Se preferir, apoie as costas à parede ou use uma cadeira com encosto firme. Se sentir dor, reduza o peso ou alcance. Aqui não há pressa. Há presença. E a presença cura o medo. Cura a pressa. Cura até a dúvida de será que eu ainda posso. Sim, você pode. Com constância, com suavidade, com amor. Este é mais do que um exercício. É um ritual. Um momento de encontro com sua força. Quando você eleva essa garrafa, está também elevando sua autoestima, sua esperança, sua confiança. Porque levantar o braço com firmeza, mesmo que devagar, é também levantar a vida. E se lembrar que, com a ajuda de Deus, tudo pode se transformar. Permita-se esse gesto. Sinta-o vivo. E descubra que, dentro de você, ainda existe uma força calma, silenciosa e pronta para renascer. Porque o verdadeiro progresso não se mede na velocidade, mas na presença. E você está aqui, presente. Isso já é um recomeço. Existe uma ideia que se repete em muitas pessoas, especialmente com o passar dos anos: só dar atenção ao corpo quando ele dói. É como se o movimento fosse um remédio que só se toma quando já não há mais escolha. Mas o corpo não precisa gritar para merecer cuidado. Ele precisa apenas ser escutado, mesmo no silêncio. E talvez esse seja o maior erro: esperar pela dor para, então, começar a se movimentar. Quando você deixa para depois, acreditando que ainda não é hora, que está tudo bem por enquanto, pode estar abrindo espaço para algo mais profundo: o medo. Medo de se mexer e se machucar. Medo de começar e não conseguir. Medo de tentar e perceber que o corpo já não responde como antes. Mas o que poucos dizem é que o medo cresce onde o movimento desaparece. E o movimento, mesmo pequeno, mesmo adaptado, tem o poder de acalmar esse medo. Não é preciso sentir dor para validar a importância de se fortalecer. Pelo contrário, quando você faz um gesto antes da dor chegar, está cuidando de si com sabedoria. Está plantando firmeza, equilíbrio, confiança. Está se preparando para viver com mais liberdade, para carregar uma sacola sem esforço, para alcançar um objeto sem receio, para levantar-se do sofá com segurança. O movimento não é um castigo, é uma bênção. E quando você o inclui no seu dia a dia como prevenção, ele deixa de ser um remédio e se torna parte da sua rotina, da sua vida. Mesmo que por poucos minutos, mesmo que em silêncio. Porque cada repetição é uma promessa de que o corpo ainda pode, ainda responde, ainda vive. Lembre-se disso. Não espere que o corpo peça socorro para começar a cuidar dele. O cuidado verdadeiro começa quando você diz sim antes da dor. Quando você age por amor, não por urgência. E quando esse gesto nasce do carinho, não da obrigação, ele se transforma. E transforma você também. Com leveza, com constância, com fé. Quando falamos em força, muitos pensam apenas em músculos. Mas a verdadeira força vai além do físico. Ela está também na maneira como você se vê,
na confiança com que você ocupa o seu espaço, na firmeza com que você encara cada pequeno desafio do dia. E, por isso, recuperar a força dos braços é também recuperar a autoestima. Porque é nos detalhes que o corpo diz: eu ainda sou capaz. Sentir-se forte não é levantar grandes pesos. É abrir uma tampa de pote sem pedir ajuda. É pegar a panela com segurança. É estender uma toalha e sentir que você domina o gesto. São essas pequenas conquistas que, dia após dia, constroem a imagem que você tem de si mesma. E quando essa imagem é de alguém firme, ativa, presente, a autoestima floresce como uma raiz que sustenta o tronco da vida. Há quem pense que, depois dos 60, a força só vai diminuir. Mas isso não é verdade. A força pode voltar. Ela pode ser cultivada com gestos suaves, com movimentos feitos no seu tempo, com exercícios que respeitam suas dores e sua história. E cada vez que você se levanta da cadeira sem apoio, ou levanta os braços com mais firmeza, está dizendo a si mesma: eu consigo, eu estou aqui, eu ainda posso. Não há beleza maior do que ver alguém se reconectar com seu próprio corpo, com seus próprios gestos, com sua presença. E isso não exige perfeição, exige apenas cuidado, porque o corpo, quando é amado, responde com gratidão. E essa gratidão se transforma em autoestima, não aquela que aparece no espelho, mas a que se sente na alma. Você não precisa voltar a ser quem era, precisa apenas ser quem é, com mais presença, mais carinho e mais confiança. E a cada gesto, a cada movimento consciente, você estará construindo um corpo mais forte e uma alma mais serena. Porque braços fortes sustentam não só o corpo, mas também a dignidade. E a dignidade é a base da autoestima que floresce, mesmo em solo cansado, mesmo em dias difíceis. Porque, com fé, constância e amor próprio, tudo se renova, até a força que você achava ter perdido. Quando os braços voltam a responder, algo dentro de nós também desperta. Porque ter força nos braços é muito mais do que levantar objetos. É poder segurar a si mesma com firmeza. É carregar o que importa. É abraçar com mais presença, apoiar-se com mais segurança, proteger-se com mais confiança. É ter liberdade. E liberdade, nesta fase da vida, é uma das formas mais puras de felicidade. Talvez você tenha começado este vídeo com dúvidas. Talvez tenha pensado que não conseguiria. Mas agora, depois de vivenciar cada um desses 3 movimentos, é possível que algo tenha mudado. Pode ter sido sutil, um gesto mais firme, um pensamento mais positivo, uma vontade de continuar. Por quê? Quando o corpo é tocado com carinho, ele responde. E essa resposta é a prova de que ainda há caminho, ainda há esperança, ainda há força. Esses 3 movimentos não são apenas exercícios. São convites. Convites para acordar seu corpo com respeito, para reencontrar sua energia com leveza, para descobrir que você ainda pode fortalecer seus braços e, com eles, seu espírito. E tudo isso sem pressa, sem pressão, sem perfeição. Apenas com constância, presença e fé. Lembre-se, não é sobre fazer academia, nem sobre se exigir além do limite. É sobre transformar seu dia com gestos pequenos, feitos com intenção. É sobre conquistar, aos poucos, a autonomia que talvez tenha ficado adormecida. E perceber que, sim, ela pode voltar. Com o tempo, com amor próprio, com a ajuda de Deus. Então, agora que você conhece esse caminho, siga no seu ritmo. Permita-se sentir, repetir, descansar e recomeçar. E se, ao final do dia, você lembrar de um só momento em que se sentiu mais firme, mais viva, já terá valido a pena. Porque a força sempre esteve aí. Apenas esperava por um gesto seu para despertar. Clique no vídeo que estão recomendando agora.